Boa tarde. A unidade móvel tem por objetivo combater o enfrentamento à violência doméstica. Essa unidade nós vamos percorrer alguns municípios, demos início com São Francisco do Conde, estaremos indo para Santo Amaro, Aporá e Entre Rios. Temos o apoio da Secretaria Pública das Mulheres para esse enfrentamento. Convidamos a todos que estejam no local, porque temos uma equipe multidisciplinar com psicólogos, advogados, assistente social, para dar maiores informações quanto à violência, ao combate à violência, ao combate e ao enfrentamento da violência. Então, existe uma mobilização prévia, nas unidades, entre prefeituras, CREAS, CRAS, ONGs, informando que nós vamos estar à disposição. E é só a pessoa comparecer à unidade e obter as informações necessárias para encaminhamento junto à rede. Qual a meta? Olha, atingir vários municípios, iniciamos agora a primeira etapa, mas é um trabalho contínuo. A gente tem feito o acolhimento dessas mulheres, que vivenciam situação de violência. Elas chegam aqui procurando orientação. Muitas não têm noção de que vivenciam a violência, porque não são agredidas fisicamente. Então não têm a noção de que aquela situação em que elas estão também se configura como violência. Então a gente traz algumas orientações, aquelas que têm noção de que vivenciam de fato uma violência, que querem um acolhimento psicológico, são atendidas em particular numa sala dentro do ônibus. A gente faz o acolhimento, ouve, escuta o que elas têm a dizer e faz algumas orientações no sentido de encaminhá-la para os serviços que tem aqui na própria comunidade, que podem atender e prestar um suporte para essas mulheres, fazendo a continuidade do atendimento no que elas necessitarem, se precisam de algum benefício, se estão sem a documentação, se querem sair de casa. Então, primeiro, o nosso intuito é fazê-las entender que elas têm o direito de viver sem violência, E com base nisso, elas procurando um suporte para viver sem essa violência, a gente vai encaminhá-la para a rede que for disponível no município, enfim, que elas podem buscar ajuda. Poderia dar um exemplo clássico dessa violência psicológica? A violência psicológica, em geral, essas mulheres, quando sofrem violência psicológica, são situações em que o agressor ameaça, tira a privacidade dessas mulheres, perseguem, vão atrás, ficam ligando, buscando saber onde elas estão, com quem elas estão falando, ofendem, se comportam de maneira a baixar a autoestima da mulher, a colocar a mulher em situação de submissão, em situações em que ela não tem a noção de que elas podem viver sozinhas, de que elas têm autonomia para buscar tomar o poder da sua própria vida, e elas se encontram em situação de baixa autoestima mesmo, em situação de sofrimento psicológico, muitas vezes desenvolvem alguma patologia, como depressão, ansiedade, insônia, e nessas situações elas precisam de um suporte continuado. O nosso primeiro passo é acolher, fazê-las entender que isso é um processo em decorrência da violência que elas estão vivenciando, e a partir daí a gente encaminha elas para uma rede que possa dar um suporte. Estamos combatendo essas agressões físicas, morais, psicológicas e defendendo a Lei Maria da Penha, colocando em prática que há uma lei eficaz, específica para essas mulheres que são agredidas no âmbito familiar. Ela é uma lei que abarca somente as mulheres, até a questão de relacionamento entre homossexuais, no caso lésbicas, também não desampara essas vítimas. Sabemos que existem vários tipos de violências, como a psicológica, a moral, a patrimonial, e onde a gente tem todo atendimento, toda a triagem com psicólogos, assistentes sociais e a questão do núcleo de atendimento a mulheres que estão vítimas de violência doméstica. Fazemos essa triagem, é encaminhado para o núcleo, lá tem um registro de ocorrência. No caso, onde não há localidade, uma delegacia específica, especializada, como a DEAN, é encaminhado para uma delegacia comum. E logo após tem todos os trâmites de abertura de um inquérito, encaminha para o Ministério Público para dar início à ação criminal, Então, não é um caso perdido, como muitas pessoas acham, que a Lei Maria da Penha não tem uma finalidade específica. Ela existe e ela é eficaz.
E estamos combatendo, né, durante todo esse ano com esse projeto de enfrentamento à violência na Bahia toda, mobilizando cada região onde o índice de violência é muito alto. Sim, no caso, quando a mulher ela é propícia à dependência do companheiro e tudo, existem centros comunitários que o próprio os órgãos de assistência social, o CRAS, o CREAS, a própria delegacia, o núcleo, encaminha para um asilo, né, para essas mulheres ficarem. Às vezes tem um benefício de um aluguel, de um imóvel, faz com que elas saiam daquele âmbito familiar de agressão e passem a ter uma vida, né, mesmo que seja só com os filhos, mais independente, sem essa questão de depender do parceiro e ficar sofrendo esse tipo de violência. Especificamente aqui em São Francisco do Conde, por onde vocês começaram hoje, teve algum caso desse tipo? Não, caso assim de flagrante não, mas tiveram relatos de algumas vítimas que sofreram por longos anos, né, tipos de violência por questão de depender do próprio parceiro, não terem condições nem psicológicas nem financeiras de terem coragem de tomarem uma iniciativa de denunciarem e passaram 20 anos, 10 anos ao longo do tempo sofrendo violência doméstica.